Olá, eu sou Vitória, estudante de Engenharia Química da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, e eu vou falar sobre a otimização da produção da acetoína pela bactéria Hanseníase spora guillermondi, usando planejamento de experimentos. Introdução. A indústria de alimentos necessita de aromatizantes e realçadores de sabor para tornar seus produtos cada vez mais atrativos para o seu mercado consumidor. A origem dessas substâncias pode ser sintética, a partir de reagentes da indústria do petróleo, o que não é mais bem visto pelo mercado de hoje em dia, pela preferência aí de se ter um processo mais natural. Então, possuem também a origem biológica, que é a produção pelos micro-organismos. A acetoína é essa molécula aqui, e ela pode ser feita quimicamente pela redução parcial do diacetil, ou pela atividade microbiana sobre alguma fonte de açúcar. No caso, a fonte de açúcar é a glucose. Os objetivos foram estudar a produção da acetoína pela bactéria Hanseníase spora guillermondi em determinadas condições, determinar as influências da temperatura, concentração inicial de glucose e pH na produção da acetoína e encontrar as condições ótimas para a produção de acetoína. O método utilizado foi o planejamento composto central, feito de um planejamento 2A3, com 2 réplicas no ponto central e 6 pontos axiais. O modelo matemático para descrever vai ser feito de uma regressão que possui essa forma, e ela descreve os termos não lineares do processo, por ser uma equação quadrática. Usaremos o quadro de ANOVA para ver a significância do modelo encontrado, e a superfície de resposta e o gráfico de contorno será utilizado para achar a região de melhor produção de acetoína. Os resultados. As variáveis independentes estudadas foram a concentração de glucose em grama por litro, temperatura em graus Celsius e o pH. A concentração inicial de glucose é o X1, que variou de 17 a 81 gramas por litro. A temperatura em graus Celsius é a variável X2, que foi de 24 graus Celsius a 36 graus Celsius, e a X3 é o pH, de 4 a 6. A tabela aqui são as variáveis codificadas. Esse aqui são o nosso valor de alfa. Refizemos aquela tabela, só que agora com as interações entre as variáveis e as variáveis quadráticas, e a partir dela fizemos uma regressão. Na regressão, tivemos aqui um R quadrado bom, de 91,7, porém temos algumas variáveis aqui que o valor P está muito acima de 5%, então precisamos de retirar essas variáveis. São elas X3, X3 quadrática, X1, X2, X1, X3, X2, X3. Com elas retiradas, fizemos um modelo reduzido. Essas variáveis que foram retiradas não são significativas. Então, aqui temos a tabela para um modelo reduzido. Tivemos aí um R quadrado no modelo reduzido de 87,4%. Esses são os coeficientes que multiplicam as variáveis. Todos os valores P dos coeficientes são menores que 5%, portanto, são todas significativas. No quadro de ANOVA, temos o nosso F de significação e o nosso F. Vemos aqui que a confiabilidade do modelo é de 95%. E a equação que descreve o modelo reduzido é essa daqui. Vemos que os coeficientes que multiplicam a variável x2, que é em relação à temperatura, são negativos. Isso significa que quanto maior for a temperatura, menor vai ser a minha produtividade de acetoína. Os coeficientes da variável x1 é o mais alto, 70,48. Então, subentende-se que quanto maior for a concentração de glucose, mais alta será na minha produtividade. Mas isso não acontece, porque o coeficiente do x1 quadrático é negativo. Ou seja, se aumentar muito aqui, vai ter um decaimento ali no valor da produtividade. Isso ocorre porque é um bioprocesso onde se tem bactérias que possuem inibição pelo substrato. Se eu aumentar muito o substrato, o meio não fica adequado para as bactérias. E aí você tem um decaimento aqui na produtividade. Fizemos, então, um ponto estacionário. Encontramos o ponto estacionário, foi dado por esse daqui.
A partir do ponto estacionário, calculamos para ver, os autovalores para ver se ele era um ponto de célula ou não. Encontramos que ele era um ponto de célula, porque os autovalores são positivos e negativos. Então, a partir disso, fizemos uma tabela para gerar um gráfico de superfície e contorno para x1 e x2, que são as variáveis significativas. x3 foi mantida constante no pH igual a 5. Então, temos aqui x1 e x2 variando de menos 1,68 até 1,68. Aqui aplicamos a fórmula do modelo reduzido e encontramos o valor da produtividade de acetoína aqui. Esse é o gráfico de superfície de resposta da temperatura e da concentração da glucose. Nessa superfície aqui em cima, temos os maiores valores da concentração de acetoína em miligramas por litro. Então, aqui está o ponto ótimo do nosso processo. Fizemos, então, aqui o gráfico de contorno. No gráfico de contorno, temos aqui que essa é a região onde se tem a maior produtividade. Marcamos aqui esse ponto, que é o nosso ponto de 365 miligramas por litro, que foi a maior produtividade que se teve no processo. Ela está aqui no ponto 22,6 graus Celsius para a temperatura e 57 gramas por litro de concentração inicial de glucose. Essa foi a nossa máxima produtividade. Esse aqui é o nosso ponto do X0. Temos, então, o eixo W2, que é referente ao lambda 2, o alto valor negativo. Vemos que, no sentido de W2, se decai a produtividade de acetoína, enquanto que, no sentido do W1, que é relevante, que é referente ao lambda 1, que é positivo, se aumenta a produtividade de acetoína. Então, conclusões. Na faixa do pH testado, esse não influenciou na produção da acetoína. O modelo ajustado explicou 87% das variabilidades dos dados e a concentração obtida é de 365 miligramas por litro, quando a temperatura é de 22,6 graus Celsius e 57 gramas por litro de concentração inicial de glucose. Essas foram as referências utilizadas. Muito obrigada pela sua atenção. E esse foi o meu trabalho.